Você já reparou que a Bíblia conta uma única história? E muito além de uma história, ela mostra uma pessoa, que é Cristo? Seja muito bem-vinda, né, a mais um encontro de segunda. Um momento simples, mas poderoso, onde nós recebemos da palavra, da graça de Deus para fortalecer e edificar a nossa fé. E dando sequência para aquilo que nós já falamos aqui, né, sobre a queda, onde houve a queda, onde o homem tentou se cobrir, né, com as folhas de figueira, mostrando ali a justiça própria, onde nós falamos. Então vamos dar continuidade sobre isso. E hoje eu quero mostrar algo para você. Eu quero que você se atente sobre o fato de Deus ter expulsado o ser humano do jardim no Éden, né? A Bíblia registra ali que Deus expulsou o ser humano, né, Adão e Eva, do jardim, e Deus colocou querubins. Querubins, né? A Bíblia fala que ele colocou querubins e uma espada flamejante ao redor ali, protegendo, né, a entrada, para que eles não entrassem mais naquele jardim. A princípio, nós olhamos e pensamos, nossa, que crueldade, né? Como Deus foi maldoso, por que ele trancou, não deixou mais que Adão, nem que a Eva, nem que os filhos entrassem de novo nesse jardim. Mas, à primeira vista, isso parece um castigo, né? Mas isso é algo muito mais profundo. O que parece rejeição, parecia e parece rejeição, é mais uma proteção, é um cuidado de Deus com o homem. Por quê? Porque se o homem permanecesse no jardim, tivesse acesso ao fruto da vida, né, da árvore da vida, ele ia continuar para sempre na sua condição caída. Ou seja, ele ia viver eternamente no pecado, ele ia viver eternamente separado e eternamente na morte espiritual. Então Deus faz o quê? Deus impede o acesso do homem ao jardim, né, para comer do fruto da árvore. E isso não foi crueldade, mas isso foi um cuidado de Deus. Então, esse detalhe, né, que Deus colocou ali em volta os anjos querubins e a espada, era protegendo, né, para que o homem não tivesse mais acesso ali. Então, isso significa o quê? Que o homem ele não conseguiria mais voltar para aquele lugar, tentando pelo seu esforço, porque havia guardas ali, havia um anjo querubins, havia aquela espada que o impediam. Ele nem chegaria perto ali para tentar entrar, né, de volta naquele jardim. Então nós vemos hoje, né, onde muitos tentam voltar, onde muitos tentam voltar para Deus, né? Através da religião, através do esforço, através das boas obras. Mas o que veremos aqui, o que a Bíblia descreve o quê? Que esse caminho não pode ser aberto pelo homem. Por quê? Se você se atentar aos detalhes, né? Porque eu comecei falando que a Bíblia, ela conta uma única história. Ela mostra uma pessoa que é Cristo. Então, desde o início, né? No início eras a palavra, Cristo sempre esteve. Desde o início, desde o princípio, ele já esteve na Bíblia, lá nas entrelinhas. Por isso precisamos de revelação, né? A revelação ao ler para ver Cristo desde o início. Por que eu falei para você se atentar, né? Sobre esses querubins? Porque quando Deus manda construir o tabernáculo, se você for ler, né, aqui em Êxodo, o que vai dizer? Existia um véu que separava o santo dos santos dos santos, né? E quando nós olhamos, Deus dá vários detalhes como ele queria que fosse construído aquele tabernáculo, né? Tem as medidas da madeira, qual madeira seria, qual pano seria, qual cor seria. E
aparentemente é chato ler, né? Essas coisas. O que eu quero saber com isso é tipo a genealogia, né? São vários nomes e nomes e nomes que quando chega lá, a gente até pula essa parte, né? Mas se você se atentar a esse véu, o que a Bíblia descreve que Deus falou? Ele deu a cor, né? Que ele queria sobre aquele véu. E ele também mandou bordar querubins. Olha que interessante, né? Então, lá no jardim, Deus colocou querubins, uma espada, né, para proteger ali, para que o homem não entrasse de volta. E lá no tabernáculo, quando era para separar o santo do santo dos santos, o que Deus fala? Borda querubins aí no véu, né? E o que claramente Deus está mostrando? Que aquele acesso à presença ainda estava fechado. Por quê? Lá no Éden, o homem tinha acesso a Deus, né, a comunhão com ele, que a Bíblia descreve a viração do dia, e após ele ser banido, ele não tinha mais acesso, claro, à presença de Deus. Lá no tabernáculo, quem podia acessar a arca, né, a arca da aliança, que era a presença de Deus, a Arca da Aliança representava essa presença de Deus no Antigo Testamento, era somente o sumo sacerdote. E o mais incrível, né? Uma vez por ano. Imagine só você poder acessar a presença de Deus uma vez por ano só, né? Você tinha que se preparar, né? Que é o que acontecia lá com o sumo sacerdote. Que ele se preparava o ano todinho, né? Para chegar lá. Ele tinha que estar, ó, nos trinques, porque até a forma dele se vestir tinha todo um ritual para ele poder acessar aquele dia. Porque se ele não fizesse do jeitinho que Deus pedia, que estava escrito ali, né, naqueles mandamentos, ele não era aceito diante de Deus. E se ele não fosse aceito diante de Deus, consequentemente, as pessoas também não seria aceita, porque o sumo sacerdote, ele era o representante, né, das pessoas diante de Deus. E aí, né, os querubins estavam bordados ali, né, Deus está mostrando, gente, vocês ainda não têm acesso à minha presença. Esse caminho ainda está fechado. Só que lá na frente, olha, início, meio e fim. O início é os querubins no Éden, né? O meio é aqui o tabernáculo, onde o véu separava, né? Onde somente uma pessoa tinha acesso à presença de Deus. Só que lá na frente, o que a Bíblia descreve, né? Lá em Mateus. Que quando Jesus se entregou, né? Na cruz ali, o que ela declara? Que o véu, no momento da morte, da consumação da morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou em duas partes, né? De cima a baixo. Então, olha, aquele véu que antes impedia as pessoas, né, o povo, somente o sumo sacerdote podia entrar naquele ambiente. Então, quando Jesus morre, quando há consumação ali da obra dele, o véu é rasgado. A Bíblia fala o quê, então? Que agora todos têm acesso a essa presença. Não é somente uma vez por ano, não é somente uma pessoa. Você não precisa se preparar, estar de acordo com a lei para poder se chegar à presença de Deus. Mas a Bíblia descreve que por causa do ato, né, da obra consumada de Jesus, todos então poderiam ter acesso a essa presença. Então, na cruz, Cristo, né, Jesus fez aquilo que nenhum homem poderia fazer. Cristo reconcilia o homem com Deus novamente. Então, o evangelho não é sobre o homem tentando se achegar a Deus, não é o homem buscando a Deus, mas é o próprio Deus trazendo o homem de volta para ele. Então, a redenção, ela não é apenas o perdão. Ela é mostrando o quê? Que a restauração desse acesso, que a separação terminou, o caminho está aberto novamente, porque Cristo é o caminho,
né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para você se achegar a Deus novamente. Então, não é pelo esforço. Nós nos achegamos a Deus não mais pelo esforço, né? Assim como o sumo sacerdote, ele tinha que se preparar, né? Como eu falei, as vestes, tinha o banho, tinha todo um ritual para estar ali na presença de Deus. Mas por causa da obra de Jesus, por causa dele, por causa da obra que ele fez, nós não precisamos mais, sabe, ter isso de que eu só preciso, só consigo me achegar diante da presença de Deus se eu estiver santo. Se eu estiver santo, puro e limpo. Então, Deus mesmo, o próprio Deus, reabriu esse caminho. Olha que maravilha. Como o evangelho é simples, né? Deus é simples. Só que a gente que quer complicar, né? Porque lá no Éden Deus deu o quê? Deus deu 2 ordens. Comerás livremente do fruto da árvore, da vida. De tudo isso você pode comer, ó. De todas essas daqui você pode comer, mas essa daqui não. Não era simples? Era aparentemente simples. É simples, né? Mas o homem quis complicar, né? É tipo pegar você e falar, ó, fulano, Aline, você come isso e diz que você não come. Tá, é simples, mas o ser humano, né, quer complicar tudo. Então Deus, o próprio Deus foi lá e falou, cara, ninguém vai conseguir obedecer, né? Ninguém vai conseguir obedecer se lá no início, pensa comigo, se lá no início era apenas 2 ordens, né? Coma livremente de tudo e somente disso que você não come. E depois foi o quê? 613 mandamentos. Se lá no início, que era apenas 1, né? Não coma disso e disso você come, não conseguiu obedecer. Imagine depois que foram 613 mandamentos. Então o próprio Deus olhou do céu e falou, ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Eu mesmo vou ter que descer para cumprir a lei para que meus filhos sejam libertos do jugo da escravidão e seja cumprida a lei, né? Então, Deus é maravilhoso, né, cara? A gente olha assim, o cuidado e o amor de Deus. Ele é maravilhoso. E é isso, eu tenho a dizer que Deus é bom, sabe aquela frase? Deus é bom, o diabo não presta. E é isso, gente, eu já falei demais aqui, né? Quando pega pra falar, né? Quer falar muito, mas deixa pros próximos. Mas eu quero agradecer por você que ficou até aqui comigo para receber essa mensagem para essa semana, né? Essa revelação para edificar a nossa fé, fortalecer-nos. Agradecer pela sua presença aqui comigo e quero também declarar sobre a sua semana. Que você esteja uma semana abençoada, debaixo da graça e do favor de Deus. Que o favor, a graça dele, né? O favor imerecido esteja sobre a sua semana. Que você tenha experiências com ele, que você experimente do amor, da bondade e da graça dele na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você for. Que você espalhe do amor, espalhe da verdade, espalhe da graça dele para outras pessoas, né? Não fique somente para você. Uma coisa que eu aprendi é não ficar somente retendo o que eu tenho, né? Você tem que transbordar na vida de outras pessoas, você tem que falar, espalhar do amor de Deus para outras pessoas. E espero que você tenha recebido no seu coração essa palavra, que o Espírito Santo te ajude a discernir, né, durante essa semana, isso que nós compartilhamos aqui. E é isso, tenha uma abençoada semana e nós nos vemos no nosso próximo encontro.